E aí, galera do Primeirão, bom dia para vocês. Estamos caminhando passo a passo, tá? Vimos aí o trabalho, a importância que ele tem. Agora a gente está vendo uma sociedade, tá? Industrial. O que a sociedade industrial trouxe, o que ela inovou, o que ela fez, o que ela está fazendo, quais são as consequências dessa sociedade industrial, hoje o reflexo na sociedade. Então a gente percebe aqui esse mundo, tá? Aonde você percebe essa evolução. Aqui nós temos esses países todos desenvolvidos e a sociedade industrial, o que ela trouxe de benefício, tá? Para esse processo. A ideia fundamental desse teórico aqui que nós já vimos, que é Augusto Comte, tá? Durante a juventude era fruto do contexto histórico que viveu, tá? Época em que os cientistas e as indústrias dominaram a sociedade nesse tempo, ou seja, você tem a ciência muito desenvolvida e você tem a indústria, tá? As ideias estão surgindo aí. Comte vive essa experiência, está fazendo uma reflexão, depois tem Comte, tem Durkheim, tem Marx. História estão vendo, tá? Como é que está funcionando esse processo. E Comte, tá? Dá esse primeiro pontapé inicial para se ver a ciência e a indústria está muito forte, influenciando diretamente no comportamento dessa mesma sociedade. E isso vai evoluindo ao longo do tempo. Tá. Temos aqui a indústria. É o fenômeno que chama a atenção de todos os observadores da sociedade no princípio do século XX. Por quê? Você tem agora as máquinas, você tem a mão de obra, tá? As coisas estão sendo desenvolvidas de forma mais rápida. Anteriormente você tinha o trabalho manual. Hoje você tem, nesse caso da indústria, você tem a máquina que está fazendo o mesmo trabalho que o indivíduo fazia, agora só que mais rápido. Então você vai precisar desenvolver na sociedade as pessoas que possam, cada um exercer, tá, esse papel dentro dessa mesma sociedade, tá? O cara que, se você ver aqui o filme do Chaplin, tempos modernos, não sei se vocês assistiram, tiveram a oportunidade de ver história, não sei, você vê que a história do personagem fica apertando parafusos, e ele só sabia fazer isso. E nesse período, tinha aquelas pessoas que faziam só aquele tipo de trabalho, era só para isso, ela não fazia outra coisa. Então aqui esse fenômeno da indústria está agindo de forma direta na sociedade, intervindo até no comportamento dos indivíduos. Então a gente percebe que a indústria tem esse papel, tá? E principalmente lá no princípio do século XX. Quais são as características da indústria, tá? Primeiro, a indústria se baseia na organização científica do trabalho. A produção é ordenada com vistas ao rendimento máximo. Então, olha só, no primeiro momento nós temos a indústria, que se baseia, tá, nessa organização científica, ou seja, você entra aqui, 8, 12, você tem uma hora e meia de almoço, depois você volta. E você tem que render o máximo que você puder. Se você foi contratado para, durante o dia, você fazer, exemplo, 20 pares de calçado, tem que fazer 20 pares. Se você não fizer os 20 pares durante o dia, então, por período, se não está funcionando, aí você é convidado a sair dessa empresa. Por quê? Você não está rendendo. É o que a justificativa das empresas dão hoje, os trabalhos, quando você é mandado sair da empresa, ou a gente fala você é dispensado, é porque a justificativa é: se você não está rendendo, você não está produzindo, então você é convidado a sair. Segundo momento, com a produção industrial surge um novo fenômeno social, as massas operárias, ou seja, a indústria evoluiu, então as pessoas começaram a ir para essa fábrica, e uma grande quantidade. É só você vir no Brasil, lá o ABC Paulista, onde eles tinham metalúrgicos, que era uma gama de pessoas, era uma mão de obra, faziam esse trabalho e começaram a se desenvolver. Temos o primeiro momento, a indústria se baseada na organização desse trabalho, e você tem que render o máximo que você pode, e você tem aqui surgindo a grande quantidade de operários dentro dessas fábricas, tá? Porque até antes dessa revolução industrial, ou sociedade industrial, não existia essa grande quantidade de pessoas trabalhando em um determinado espaço. Agora não. Com a característica da indústria, nós temos aqui a sua produção, a organização que você está e, acima de tudo, a grande quantidade de operários para trabalhar, tá, nessas fábricas. Terceiro momento, graças à aplicação da ciência, a organização do trabalho, a humanidade desenvolve prodigiosamente seus recursos. Ou seja, lembra que antes as pessoas comiam com a mão? Não tinha faca, não tinha talher. A partir do momento que o homem começa a desenvolver o talher, a faca, o garfo, ou seja, isso que a necessidade faz você desenvolver a criatividade. Então, toda necessidade, ela tem uma conexão com criatividade. Então, a partir do momento que ele começou a fazer isso, a sociedade também, então
de recursos começaram a ser desenvolvidos. Questão da alimentação, vestuário, transportes. Então vamos começar a desenvolver cada vez mais rápido. Quarto momento, a concentração de trabalhadores nos locais de trabalho determina a oposição entre empregados e empregadores, ou seja, de um lado os proletários e de outros empresários. Esses aqui são os proletários, está aí. Então não tem mais aquela relação, se você lembrar lá no início do trabalho manual, tinha o pai, ele era o quê? Ele era um ferreiro, seu filho, ou filha, não sei, ia ser uma ferreira, ia ser um ferreiro, ia ser um carpinteiro, um pedreiro. Agora não. Então você concentra o trabalho nos indivíduos, então hoje você tem essa separação, tá? Onde você tem os operários aqui fazendo papel e aqueles que, os seus escritórios, nesse caso daqui nós temos o empregador e o empregado, e cada um está exercendo seu papel. E esses aqui, esse grupo, tá? Lucro acima de tudo, tá? Porque vivendo lá de indústria, falar de capitalismo, então produção e produção de matéria, de material para ser lançado, está dentro da sociedade. Então a gente percebe nesse quarto momento, tá? Grande quantidade de trabalhadores, só que agora está dividido entre patrão, empregado e produção aí, lucro é o máximo, tá? Quinto momento, a riqueza cresce graças ao caráter científico, no entanto a superprodução gera crises e a pobreza aparece no meio da abundância. É contraditório quando você tem, dentro desse processo, você está desenvolvendo, está dando lucro para a empresa A, a empresa B ou C, mas por que aumentou a pobreza e a miséria, se você está dando lucro para aquela determinada empresa? Aí, ó, querem lucrar com a crise, a classe trabalhadora não vai pagar esta conta. Sim, o desenvolvimento do emprego à renda, não a redução dos salários. Então a gente percebe que esse movimento surge, que chamamos de sindicatos, eles querem receber também, querem lucro, porque você não está trabalhando, você não está fazendo esse processo, não está dando lucro para a empresa. Só que na prática, a empresa está lucrando, por exemplo, por ano, uma grande quantidade financeira. O problema qual seria? É que esse indivíduo daí não está usufruindo do mesmo lucro. Aí você vai dizer, não, mas é estranho. Mas o problema é que ele fez um contrato, que ia ganhar por mês uma quantidade X. Ah, foi contratado para receber R$1.022. Se ele produz muito, não importa. O salário dele mensalmente é esse. Por isso que existem essas brigas, esses sindicatos surgem para reivindicar esses direitos dos trabalhadores, porque alguém está lucrando. Então seria interessante que existisse essa distribuição, mas falando de sociedade, de regime capitalista, infelizmente não é assim que funciona, tá? Sexto momento. O sistema econômico caracteriza-se pela liberdade de trocas e pela busca do lucro. Ó. Não produzo? Boto outro. E eu quero lucrar, porque a gente está falando de capitalismo, então lembra que a máxima é essa, você hoje está valendo dentro desse regime pelaquilo que você tem. Se você não tem nada, o ser pessoa desaparece. Felizmente a sociedade é essa, você está valendo pelaquilo que você tem financeiramente falando. Quanto mais dinheiro, mais importante você é. Quanto menos dinheiro, menos importante você é. Então a gente percebe como é interessante ver a sociedade industrial e os benefícios que acontecem para alguns indivíduos, tá? Fenômenos que ocorreram simultaneamente no início do século XX. Crescimento da riqueza, aplicação da ciência à indústria e regime liberal de intercâmbio. Isso aqui surge, está dentro desse processo da sociedade industrial, lá no início do século XX. Ó. Dinheiro, indústrias se desenvolvendo bastante, e a questão do lucro, tá? Ou esse intercâmbio liberal, onde você vê essa distribuição dessa renda acontecer. Conte vai dizer o que, tá? A sociedade industrial é a teoria da organização. Conte acusa de metafísicos e economistas liberais por considerarem os fenômenos, tá, desse processo aí. Ele é um organizador que deseja manter a propriedade privada e transformar seu sentido para que, embora exercida por alguns indivíduos, tenha também uma função social. Porque, infelizmente, lembra que você está numa concepção do lucro, lucro e lucro? O problema é, e as pessoas que trabalham? Que Marx vai dizer que vendem a força de trabalho. O que está sobrando para ela? O que ela está fazendo? E esse trabalho tem essa função social porque alguém consiga ter seus direitos preservados. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas só querem um lucro acima de tudo. Exploram o trabalho, exploram esse trabalhador e não vê o resultado. Alguém se beneficia, alguém acaba sofrendo todas as consequências, tá?
dentro desse processo. Então é interessante que tem que ter essa função social, em se preocupar com aquele indivíduo, porque vocês com certeza ou estão ouvindo, não vão ver, não sei, quando o salário mínimo é criado no Brasil, no período do governo Vargas, era para que ele fosse um mínimo para sobreviver. Aí você passa o tempo, e quando você fala de salário mínimo hoje no Brasil, é só vocês verem a realidade. Ele não é mais o mínimo, não consegue mais seguir. Se você pegar, como é interessante a questão capitalista, se você pegar um encarte de supermercado antes do mês de março, se você pegar, tiver a oportunidade de ver, antes do mês de março, tá? Antes da pandemia, de março para frente, e se você pegar esse encarte do mês, até o mês de fevereiro, início de março, o encarte, você pega o encarte hoje, você vê o absurdo, tá, da diferença, economicamente falando, dos preços. Imagina, você tem aquela necessidade básica, que é o alimento, mas nesse processo de março até setembro, você vê esse absurdo, desse disparo, né, desse produto sendo vendido. Coisa bem básica, arroz, feijão, essas coisas que você tem em casa, então você percebe esse aumento absurdo nesse espaço de tempo. Então alguém está se beneficiando com a crise. Por isso que os 35 mais ricos do Brasil ficaram mais ricos ainda, muito mais ricos. É estranho, que você está vivendo uma experiência de um período tão dificultoso que é esse da pandemia, e tem pessoas que estão lucrando em cima desse problema, que é social hoje, é econômico, a questão do trabalho. Então é triste quando você vê isso acontecer e, né, nessa sociedade industrial, só alguém está se beneficiando, não é, nesse caso, o trabalhador, mas aquele que emprega esse trabalhador, aquele que dá, quem está sendo explorado, tá? Sofrendo as consequências, e é desafiador quando você se depara com isso e você tenta encontrar uma solução, uma resposta, e infelizmente não aparece, não surge. E é preocupante, tá? É importante que a gente comece a observar, perseverar e entender esse processo todo. Então temos alguns temas, tá? Acerca dessa sociedade industrial, que é um tema até do Augusto Conte, tá? Trabalho livre, aplicação da ciência à indústria e predominância da organização. Esse processo daqui vai garantir, tá? Dentro da sociedade industrial, pelo menos essa equidade, porque a gente não parece. Não é essa equidade, tem alguém que está lucrando, tem alguém que está se beneficiando, mas esse trabalho livre, a aplicação da ciência à indústria e predominação à organização, tá? O Conte vai atribuir a Montesquieu o mérito iminente de ter afirmado o determinismo dos fundamentos históricos e sociais. Então olha só, como se determinismo, numa expressão até interessante, é como se você não pudesse mudar, já foi determinado dessa forma. É que nem pensar o capitalismo, e o resultado que nós temos hoje, do lucro, é como se fosse já organizado dessa forma. Foi determinado que o capitalismo é só lucro, lucro, lucro e lucro. Basta. Isso é preocupante, porque a gente vê os resultados. E não favorece, nesse caso, o trabalhador. Então a gente tem que encontrar um mecanismo que consiga solucionar esse problema. Conte descobre a ideia de progresso, quando este busca, tá, no passado determinado, o número de fases pelas quais passou o espírito humano. Conte contempla em Bossuet a primeira tentativa feita pelo espírito humano para contemplar o conjunto do passado social, ou seja, tentar entender por que existe tanta desigualdade, quais são as causas, o que motivou essa desigualdade. É estranho quando você percebe, se você pegar século XVIII, XIX, XX, XXI, se segue para frente, o que aconteceu daqui para frente, por que ainda funciona dessa forma? Porque alguém está se beneficiando dentro desse processo histórico. Por que não existiu um momento de equidade? Que as pessoas estão se beneficiando com esse lucro a todo instante, a todo momento, tá? Aí Augusto Conte, tá, sociólogo da unidade humana, seu objetivo é reduzir, tá, essa diversidade social das humanas no espaço de tempo. Então a gente percebe isso daqui, ó, e você olha para essa imagem, aqui nós temos aqueles que têm o poder aquisitivo e as favelas. Então aqui o lucro acima de tudo, tá? Aí. É isso daqui que a gente vê na sociedade industrial, gerou isso, fome, miséria, destruição, separação aqui, tá? Dois mundos, né? Como se fosse parecido com o muro de Berlim, né? A parte rica e a parte pobre. Isso é muito visível, tá? Isso aqui a gente vê esse desenvolvimento. Aqueles que trabalham, tá? Sustentando essa maioria,
E é preocupante quando a gente vê isso acontecendo. Então a gente percebe esse processo muito presente hoje. Sociedade industrial que poderia ter beneficiado a todos, mas infelizmente só foi uma minoria que foi beneficiada desse processo. Nosso papel é tentar entender. E isso aqui é uma fala tão interessante porque a nossa realidade no Brasil, olha só aqui a favela e olha aqui a riqueza. Isso não é diferente. Às vezes você está vendo isso onde você mora, está vendo esse grande abismo, tá? Econômico falando. Temos a miséria e a fome, infelizmente. Então você tem uma sociedade industrial que seria uma grande possibilidade, uma grande evolução, mas infelizmente a gente divide a sociedade em quem tem e quem não tem. E isso é triste, não tem como mudar no primeiro momento. Existem muitas pessoas se debruçando, pensando, refletindo acerca desse problema, mas na prática isso não acontece. É desafiador, a gente tem que começar a observar até que ponto isso daí pode ou não mudar, tá? Então desde já, galera, valeu para nós esse momento, mas que a gente observe principalmente essa imagem, chama a atenção dessa imagem para nós aqui hoje, tá? Olha a diferença que tem, olha que a sociedade industrial trouxe. Esse grande abismo economicamente falando, em que alguém se beneficia, alguém lucra e alguém infelizmente está ganhando, tá? Acerca do trabalho. E o seu pai trabalha, alguém está lucrando com a força de trabalho do teu pai, da tua mãe, do teu responsável. Então é um momento de reflexão, de parar, de pensar até que ponto a sociedade industrial beneficiou um grupo, economicamente falando, que está ganhando acima disso. Valeu, galera do primeiro, bons estudos, bom feriado e até a próxima.